tudo bem? Hoje nós estamos recebendo Dr. Hélio e Dr. Fernando. Eles são da Clínica Ictus. Vão contar um pouquinho da história deles, como eles entraram como sócios e, primeiramente, como eles se conheceram, né? Vamos lá. Tudo bem, Dr. Fernando? Tudo bem, Eliane? Tudo bem, Dr. Hélio? Tudo bem. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como que foi essa história, né? Como vocês se conheceram até chegar à Clínica Ictus. Que legal, Eli. Primeiramente, queria agradecer aqui pelo convite, né? Do seu podcast, que está sendo sucesso, uma maravilha aí nas redes sociais. Parabéns pelo trabalho, que está sendo incrível. Estamos acompanhando e o projeto, o podcast, está tomando um rumo bem grande, né? Obrigada, doutor. Muito legal. Obrigada. Eu falo que o nosso encontro, né, eu e o Hélio, foi bastante inusitado. Uhum. Eu estava procurando uma clínica odontológica, também tinha ideias de montar, né, uma clínica do zero. E, primeiramente, eu fui procurar uma sala comercial no prédio que o cunhado do Hélio, ele tem um escritório. O cunhado do Hélio, ele trabalha diretamente com meu pai, ele é despachante, tem loja de carros. Meu pai também está nesse meio, né? E já conheci o Rogério, que é o cunhado do Hélio, há algum tempo. E ele comentou, né, do Dr. Hélio, falou que o Dr. Hélio tinha ideias de ter projetos aqui em São Paulo. E eu, nessa busca de consultório, lugares, conheci o espaço que temos hoje ali na Vila Mariana. Também já era uma clínica odontológica, porém os donos não estavam focando muito bem na clínica. Só que eu gostei do espaço e da localização. Mas eu precisava de um sócio. E através do Rogério, que é o cunhado do Dr. Hélio, ele me apresentou. E desde o primeiro momento, o doutor também gostou do espaço. Sim. E aconteceu. E, doutor Hélio, o senhor tem uma clínica lá. E aí veio para São Paulo, já estava em São Paulo ou trabalhava em outra clínica? Eu sou da cidade de Cafelândia, tá, interior de São Paulo, a 400 quilômetros daqui, né? E lá eu tenho uma clínica odontológica, já há mais de 30 anos eu trabalho lá, tá? Aí eu sou professor de harmonização orofacial, tenho a especialidade em ortodontia, endodontia, né? E lá a gente estava procurando os atendimentos em outras clínicas, né? Lá um pouquinho limitado a cidade de Cafelândia, tá? Então a gente tinha bastante conhecimento, então a gente estava procurando algum local que pudesse realizar esses atendimentos. Então aí meu cunhado entrou em contato com a gente, falando dessa possibilidade de vir para cá. E aí tá dando certo. Tá dando certo. E Ictus, vem de onde esse nome? Ictus, né, é uma região do coração que faz o pulso cardíaco. Se chama ictus cordis, né? E o nome surgiu como uma ideia coração atendimento humanizado, né? Que é isso que a gente preza lá no consultório, na nossa clínica. Atender todo mundo, todos os nossos pacientes de maneira individual e de forma humanizada. A nossa clínica, além de ser uma clínica estética, também é uma clínica odontológica. E a odontologia em si é uma especialidade que traz muito medo aos nossos pacientes. Os pacientes já chegam no consultório com medo, com aflição. E nós, como profissionais, queremos mudar essa realidade, trazendo um conforto, né, paciência, atender com cordialidade ao pessoal. Viu, doutor Hélio? E quais os procedimentos que são feitos lá na clínica? Bom, a nossa clínica atende todas as especialidades da odontologia, tá? Desde aparelhos ortodônticos, restaurações, cirurgia, implante e também a parte da harmonização orofacial, onde a gente realizamos também todos os procedimentos, botox, preenchimento, laser, labian. Laser. O senhor tem laser lá também? Sim, exatamente. Laser, labian, a ultrassom microfocado, que são as tecnologias. Tá.
Tá. E como o senhor se sente trazendo autoestima para todo, né? Não só para o homem, como para a mulher. Sim, exatamente. Hoje, o homem Como que o senhor tem se bastante sente procura. trazendo essa autoestima mesmo, tanto para as mulheres como para os homens? Porque a gente Exatamente. sabe que vai chegando uma certa idade, né, doutor Hélio? Vai, né, explicando. Hoje todo mundo quer ficar jovem, né? Então, exatamente, a gente realiza os procedimentos que vai trazer algo incômodo estético que a pessoa ou incomoda, né? Então a gente procura exatamente de uma forma natural. Tá? Hoje a gente percebe que estão transformando os faces, na verdade a gente busca uma naturalidade, deixar exatamente algo que o incomoda de uma forma amenizar esse incômodo que a ela, né? Sim. E esse Lavian, doutor Hélio, como que funciona esse aparelho? Não, o Lavian é um laser, né? Sim. De tudo que a gente fala, é um laser seguro, que tem um pós-operatório bem tranquilo, tá? Então a gente realiza os tratamentos, depois de algumas horas pode levar a vida normal, né? Sim. Então tem um pós bem tranquilo, tá? Então é um tratamento que trata mais a qualidade da pele do paciente, né? Então melhora manchas, poros, linhas finas. Então traz uma pele mais hidratada, mais saudável para o paciente. E esse ultrassom é microfocado, né? Sim, Como exatamente. Que é? Como que funciona esse ultrassom? Ele já dá como se fosse um efeito lifting sem a cirurgia. Tá? Então ele traz Mas esse é na primeira vez que faz ou são várias sessões, doutor Hélio? Sim, depende de uma avaliação, tá? Tem alguns pacientes que a gente recomenda algumas sessões, tá? Mas geralmente em uma sessão a gente já consegue ver um resultado. Bom? Na primeira sessão? Sim. Tá, a gente faz Eu vou lá. A gente faz já tem um efeito na hora, tá? Sim. Exatamente. O resultado final mesmo após 60, 90 dias. Mas é uma sessão só desse laser? Ou Sim, são várias depende sessões? de uma avaliação, Depende né? de como está a pele da pessoa Exatamente. também. Mas geralmente umas 2, 3 sessões já tem E lá resultado. é mais procura masculina ou feminina ou não tem? Hoje tem a procura masculina Bastante. de uma forma, eu vou falar semelhante ou igual, né? Ao Exato. feminino. É igual. Sim. E são mulheres e homens assim, mais jovem ou mais... ou Todas as idades. etárias, E não são mulheres mais depois dos 30 ou depois dos 40. Sim, As hoje meninas mais jovens também estão fazendo. Exatamente. Já procura esses cuidados desde E cedo. assim, me conte um pouquinho, doutor Hélio. Essas... aqui, né? A gente vai perdendo o contorno. O que a gente pode fazer para retornar esse contorno? Há algum procedimento que precisa ser feito? Como que é? Não, Existe? exatamente. A gente fala assim, por exemplo, o Botox, que é a toxina botulínica, né? A gente já, dependendo da pessoa, a gente já recomenda fazer um tratamento preventivo para evitar que tenha essas alterações da pele. Então, são vários Mas o procedimentos. Botox aqui no pescoço, é isso? Não, na parte do pescoço, exatamente, tem os procedimentos estéticos, tá, que vai melhorar a qualidade da pele, né? Então ele evita de que tenha essa alteração, né, com o tempo. Então, a partir dos 25, 30 anos, já começa a ter uma queda de produção de colágenos, né? Então tem alguns tratamentos que a gente vai buscar repor esse colágeno que deixa de produzir, diminuir com o tempo, né? Então a gente fala que vai criando uma poupança de colágeno para o paciente, para que tenha essa reposição que vai perdendo com o tempo. E como que é, doutor Fernando, trabalhar com o professor doutor Hélio? Eu falo que, assim, o Dr. Hélio, ele me trouxe para o mundo da estética. Né? Até então, né, eu tinha conhecimento, já trabalhava com toxina botulínica, que é o Botox, porém era um trabalho mais off-label ali, não fazia... Hoje eu faço praticamente diariamente Botox lá na nossa clínica. Então os casos que eu fazia antigamente eram mais da família, os primos, pai, mãe, que são são os primeiros, né? Então o Dr. Hélio me trouxe para o mundo da estética. E hoje eu entendo que uma odontologia, né, o sorriso, é o primeiro
cartão postal Sim. do paciente, de todos nós, né? E a estética do sorriso tá ligada com a estética facial. Então, tudo é um conjunto. Então, se a gente tem muitas vezes a falta de um dente na boca, pode levar, por exemplo, uma perda de volume dos lábios, né? Problemas respiratórios, pode levar a problemas estéticos, dentários e faciais. Então, é um conjunto que está ligado e que é muito legal. E o Hélio me enfatizou muito sobre isso e está sendo assim, só agradecer. Vocês acham que eles procuram, mesmo as pessoas não cuidando da saúde bucal, elas preferem mais os procedimentos estéticos? Isso acontece? Acontece bastante. O que acontece? Por exemplo, muitas vezes o paciente tem ausência de um dente. Porém, ele não entende que aquela ausência do dente, por exemplo, um dente lá no fundo, pode causar problemas sérios na saúde bucal dele, né? Pode levar à perda de outros dentes. E ele não se preocupa em fazer um implante dentário. Prefere fazer estética. Prefere fazer um botox, um preenchimento nos lábios. E eles não entendem quando vocês explicam que isso pode causar muitos danos lá na frente? O cirurgião plástico Ivo Petanguet, um dos mais conhecidos, né? Ele sempre falava que antes de fazer qualquer cirurgia, tá? É mais importante ele passar, fazer uma avaliação dentária, tá? Porque exatamente um dente torto, uma ausência de um dente, vai chamar mais atenção do que propriamente alguma alteração da face. Tá? Então é importante exatamente ter primeiro a saúde bucal para depois vir com a parte externa, né? Que é lindo, né? Quando a gente chega a uma certa idade, vai acontecendo mesmo e a gente quer mudar. Sim. Porque a gente vai, né? A pele é uma coisa absurda, né? Então vai caindo mesmo, faz parte. Mas primeiro saúde bucal. E lá vocês cuidam também da parte infantil, vocês atendem também crianças. Sim. Fazem aparelhos também. Sim, aparelhos ortopédicos e aparelhos convencionais. O que é aparelhos ortopédicos? Os aparelhos ortopédicos, eles vão ajudar a direcionar o crescimento dos ossos da face. Tá. Por exemplo, na fase de crescimento da criança, a gente consegue muitas vezes a posição dentária está correlacionada com a falta de um desenvolvimento do tecido ósseo. Então, esse aparelho, o Dr. Hélio trabalha também com esse tipo de aparelho, ele vai estimular o crescimento. Então, eu falo que a harmonização facial, muitas vezes, começa ali na infância, né? A criança ela tem algum problema ortodôntico dentário que pode deixar a face um pouquinho torta. Não sabia. Né? Muitas vezes está associado. Então, a gente já trabalhando ali na infância, com um simples aparelho ortopédico, já vai mostrar ali, evitar problemas no futuro. E é mais fácil de ser tratado. Logo na infância. Logo na infância. Doutor Hélio, até eu fui na clínica de vocês, sim. E aí eu vi até, o doutor Fernando me mostrou, o senhor também ajudou a escrever um livro, não foi, doutor Hélio? Sim, eu fui... Nos conte, por favor, sobre. Eu poderia ter trazido ele. Então, doutor Hélio, mas não tem problema, pode mandar. Sim. Que a gente coloca, publica também. Exatamente, a gente... eu fui professor do curso de especialização em harmonização facial em uma instituição de Bauru, né? E dentro da nossa equipe tinha a doutora Marcela Taliani, que faz alguns atendimentos em nossa clínica, tá? E exatamente, eu tive a honra de ser convidado para ser um dos coautores do livro dela. Tá? É um livro foi feito com muito carinho, com bastantes ilustrações, vídeos de todas as técnicas de preenchimento facial. É o livro 100 Mais Técnicas de Preenchimento, da doutora Marcela Taliani, onde eu tive a honra de ser um coautor de alguns capítulos desse livro. Sim. E esse livro, quando
os dentistas, os profissionais, os doutores vão no congresso, esse livro está lá. Sim, sim. É distribuído pela, vou falar, a maior editora, que é a Napoleão, tá? E esse livro realmente serve para todas as pessoas que trabalham com injetáveis, com ácido hialurônico, com enchimento, né? Então tem todas as técnicas lá, descreve praticamente todas as técnicas de preenchimento facial com ácido hialurônico. E o doutor, assim, perguntar um pouquinho da sua vida. Aí o doutor começou como clínico geral. E assim, o que deu no senhor falar, eu vou fazer, eu vou para a parte estética, assim? Sim. Ou foi uma outra coisa antes? Desde que me formei, tá, eu busquei a ortodontia, né? Que a ortodontia trabalha com estética, né? Então fazem mais de 30 anos que eu trabalho com ortodontia, né? E aproximadamente 13 anos atrás, um colega, tá, que é dono de cursos de especialização, tá, convidou para fazer um curso de toxina botulínica, né? Antigamente a toxina botulínica, preenchimento, estava iniciando na odontologia. Naquela época, só para ter uma ideia, a gente só podia fazer tratamentos com toxina botulínica se fossem tratamentos funcionais, tá? E não estéticos, tá? Então, por exemplo, um pé de galinha, a gente não podia fazer naquela época, tá? Então a gente começou, estava dando os primeiros passos. Então teve toda essa evolução na parte de estética, né? Então esse professor ele convidou, tá, para esse curso de toxina, onde ia fazer algumas correções que a gente não conseguia fazer na ortodontia, tá? Por exemplo, o sorriso gengival, tá? Onde ficava exposto a gengiva do paciente, tá? Então a gente tinha a possibilidade, com a aplicação de toxina botulínica, fazer essa correção, que se não fosse a toxina ia ser um procedimento cirúrgico. Então é uma forma de tratamento, tá, funcional, tá, que tinha um resultado estético. Foi aí que a odontologia entrou nessa parte. Sim, exatamente. Esses procedimentos estéticos foi reconhecido pelo Conselho em 2017. Tá? Faz pouco tempo, né? Sim, pouco tempo. Tá? Vou falar nesse período, teve uma evolução muito grande em todos os procedimentos, desde... Que aí começou como botox, daí que os dentistas, né, poderiam colocar, e aí foram outros procedimentos que eles podem agora... Que ficou de uma forma assim mais popular. Outros profissionais da saúde começaram a também, de uma forma correta, tá? Tendo a especialidade dentro de outras áreas da saúde. Hoje um fisioterapeuta, um enfermeiro... Podem fazer, né? fazer o procedimento. O que o senhor acha disso? Assim, o senhor acha que ficou muito banalizado, todo mundo pode fazer, doutor Hélio? Você é professor da universidade? Sim, eu acho que assim, desde que tenha um preparo, um bom preparo, né? Um bom cursos, tá? Hoje a gente vê, por exemplo, biomédicos, profissionais biomédicos que realizam tratamento com excelência. Então, desde que tenha uma formação, exatamente, a gente recomenda, por exemplo, não é num final de semana que vai conseguir ter um curso, né? De uma forma que seja com excelência, né? Então, não vai fazer um curso e vai sair aplicando toxina, fazendo preenchimento de todo mundo. Tá? Deve aprofundar os conhecimentos, tá? Para que não tenha exatamente problemas depois, né? Que a gente vê ocorrer de uma forma... Vocês pegam muito procedimento que foram feitos e aí vão lá para consertar? Sim, exatamente. Mas de dentista que faz ou de médicos mesmo? Não, exatamente, de todas as áreas. Tá? Ou vou falar assim, né, o fato de eu ter sido professor durante esse tempo, então a gente viu bastante tipo de intercorrências, tá? Então, exatamente, o mais importante de saber fazer o
o procedimento é saber como reverter um problema de intercorrência. Eu disse, o que pior foi lá? O senhor falou, nossa, isso foi um absurdo. Teve casos de necrose, tá? Foi por preenchedor? Sim, com o preenchedor. Acontece, doutor Hélio? Pode acontecer. Desde que se faça de uma técnica correta, segura, tá? É minimizado o problema, tá? Mas pode ocorrer, exatamente. Aí é o que eu falo. O mais importante é saber corrigir essa intercorrência, tratar essa intercorrência. Mas isso é porque foi com materiais que não são corretos? Ou esses materiais pode ocorrer também? Hoje, a questão de materiais tá bem evoluído, tá? E assim, é mais a questão da técnica, a prática, exatamente. As pessoas não vão fazer alguns procedimentos, tá? Sem ter essa curva de aprendizagem, tá? Tem alguns procedimentos que têm um risco maior, tá? Então, o que, por exemplo? Oi? O que, por exemplo? Por exemplo, a região de glabela, essa região aqui, fazer um preenchimento nessa região, tá? Exige que o profissional já tenha alguns anos de experiência para fazer um preenchimento. E que é o Botox que coloca nessa fase aqui? Ácido hialurônico. Botox também. Sim, Botox também. Mas não sabia que o ácido colocaria. Sim, hialurônico. E tem algumas regiões, exatamente, que a gente fala, tem que começar a ter a prática, ter a segurança de fazer os procedimentos, tá? Exatamente. Se fazer... as pessoas precisam procurar profissionais, né? Sim. De verdade. Capacitados. Capacitados para fazer, né? E às vezes qualquer lugar. Estão fazendo em qualquer lugar, né, doutor Hélio? E isso é muito perigoso, né? Sim. As pessoas estão buscando muito estética e aí vão em qualquer lugar e aí dá esse tipo de problema. Sim. E a clínica de vocês? Trabalha de que horário a horário? Faz tempo que vocês estão lá, nesse espaço, quer dizer, desde o começo. Como que funciona o funcionamento de vocês? O doutor Hélio fica mais lá na cidade dele e volta para cá? Como que é? Então, a nossa clínica, ela vai fazer agora, em julho desse ano, 2 anos, né? Já eu falo que passa muito rápido, passa voando, né? E é bem bacana lá o espaço, sendo bem legal. Os pacientes gostam. Eu já fui, gente. É super legal a clínica. É um espaço acolhedor. Sim. A gente ganha bolo. Tem bolo, tem todo bolo, o bolo tem lá da clínica. Assim, é uma delícia o bolinho. As secretárias são maravilhosas também. Exato. E lá funcionamos durante a semana, em horário comercial. Às vezes também realizamos alguns atendimentos noturnos. Né? Por conta da dinâmica aqui de São Paulo, horários, né? Da cidade. Tá. E aos sábados, pela manhã. Pela manhã. Pela manhã. Então vocês trabalham ainda no sábado. Exatamente. Se precisarem, final de semana não tem problema. Exatamente. E o doutor Hélio fica lá na cidade, vem de vez em quando para cá, para a clínica? Pelo menos uma vez no mês eu faço os atendimentos aqui alguns dias. Uma vez no mês. E lá o senhor trabalha toda semana, todo dia? Sim. Prefere ficar lá, doutora? Não, mais no conforto, né, doutor Hélio? Aqui é muito trânsito. Não, né? Eu achava que nunca ia adaptar aqui, mas... doutor Hélio. Tranquilo, O senhor vem e fica uma semana aqui, depois do Sim, sei. Ai, que maravilha, né, Fred? Sim. E aí, alguns procedimentos, né, eu direciono para o doutor Hélio. Né, as especialidades que ele trabalha. O doutor Fernando, quais os procedimentos que o doutor Fernando faz? Sou cirurgião dentista, clínico geral, então trabalho com a parte preventiva dentro da odontologia, que é a parte de limpeza, restaurações. Também realizo cirurgias de terceiros molares, né, que são o famoso siso, dente do juízo. Faço atendimento em crianças. E faço a avaliação inicial dos nossos pacientes. Então, eu direciono ele para as especialidades. Então, o paciente está com muita dor de dente, precisa de uma endodontia, que é o famoso canal. Eu encaminho para o Dr. Hélio, que é especialista na área. O paciente precisa de ortodontia. Dr. Hélio. Eu trabalho também com a parte de estética, com uma parte também funcional com botox, bioestimuladores de colágeno.
e faço avaliação inicial dos pacientes. Temos alguns dentistas colaboradores, né, na nossa clínica, como a doutora Marcela Tagliani, que trabalha com o doutor Hélio. Que fez o livro com o senhor. Exato. Né? Aí eu também tenho o doutor Ed Carlos, que ele cuida de toda a parte de reabilitação oral da nossa clínica. Parte de reabilitação oral, qual é o conjunto, né? É a parte de implantes dentários e também a parte de protética, que é lentes, facetas em porcelanas e resinas. Né? Então, o paciente que quer aumentar muitas vezes o sorriso, deixar um dente um pouquinho maior, é o Dr. Ed Carlos que faz esse trabalho lá com a gente na clínica. Então, a clínica Ictus, ela é completa. Tem todos os procedimentos. E alguns dentistas, quando vocês dois, tem alguns dentistas colaboradores que vão lá para fazer os procedimentos necessários. Exatamente. Exato. Como que é, doutor Hélio, trabalhar com o doutor Fernando? Deixa. Como doutor que Fernando Vou arrumar encrenca aqui. Como que é, doutor Hélio, trabalhar com o doutor Fernando? O doutor Fernando é espetacular. Uma pessoa íntegra e simpática, né? Muito! O doutor Fernando é demais. Não tenho o que falar dele. Não, né? Sim. Ele é gente boa. Sim. Família boa, gente boa. E um excelente profissional. É, né? Sim. E o mais importante, né, doutor Hélio, quando a gente tem essa sociedade, é que tem os mesmos objetivos, né? Sim. E é bem bacana isso, né? Você vai pelo mesmo rumo. Exatamente. É bem legal. Sem dúvida. E você trabalhando com o doutor Hélio, como o doutor Hélio como sócio? É uma maravilha. Eu falo que eu ganhei um pai dentro da odontologia, né? Que temos aí uma diferença legal aí de idade entre eu e o Dr. Hélio. Fala pra ele, doutor Fernando, não precisa dizer. Não. Porém... Ele tem muito mais idade que... Tem, né, doutor Hélio? Mas essa diferença de idade, eu acho que dentro de uma sociedade é muito legal. Porque os pensamentos são diferentes, né? Agrega um com o outro. Agrega, né? É um conjunto muito grande, né? A doutor Hélio tem uma formação aí com bastante tempo, né? Só tem um tempo. Eu sou uma criança ainda dentro da odontologia, tenho muito que crescer ainda. Mas eu falo que todo mundo sabe um pouquinho, né? Ninguém sabe tudo. Então, esses conhecimentos são agregados e eu acho que isso acaba formando uma parceria muito legal. E assim, sócios é tipo casamento mesmo, né, doutor Hélio, né? Você precisa conviver ali, tirar algumas coisas e um agregando o outro. Eu acho que foi uma parceria super legal, bacana. Sim. Né? Eu queria agradecer imensamente o doutor Hélio, viu, doutor Hélio, por ter vindo, porque foi difícil, gente, porque um dia não podia, outro dia não podia, porque ele mora lá na cidade. E eu queria agradecer imensamente, viu, doutor Hélio, por você ter dado essa honra de estar aqui, viu? Um privilégio, profissional maravilhoso, um currículo fantástico, vasto. E assim, eu queria muito que depois você enviasse para a gente mostrar o livro, porque eu acho que é bacana e eu acho que vai agregar muitos doutores por aí, que tem por aí, viu? E doutor Fernando, eu não posso nem falar nada, que é um querido maravilhoso. Eu tive a honra de conhecê-lo através do pai, né, muito tempo atrás, né, que a respeito de um outro doutor que indicou o doutor Fernando. É um querido, assim, uma pessoa linda, tanto por fora quanto por dentro. E quero agradecer muito, viu, Fê, de você. E admiro muito, porque é um jovem ainda e que tem um objetivo grande na vida, e eu acho que é isso que vale a pena. Né? Obrigada, viu, Fê? Eu que agradeço por tudo, Eli. Eu agradeço por tudo. Por ter vindo, viu? Sim. Obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço, está sendo que essa fantástico. clínica seja, assim, abençoada, e já é, viu? Exato, Obrigada. Assim como esse podcast aqui, obrigada, Fê, que obrigada. É muito abençoado. Eliane também é uma pessoa maravilhosa, tem um coração imenso. Obrigada. Só quem conhece ela, só amigo pessoal dela. Então... meu amigo querido, maravilhoso, e que eu tenho a honra de ter. A gente não conversa sempre, mas está guardado no meu coração. Exatamente. Sempre que nos encontramos, né, parece que não ficou longe. Exatamente. Né, mas obrigada. Exato. E vai ser muito sucesso esse podcast, que já é. E a clínica de vocês, depois nós vamos colocar toda
todinho, né, onde que é, o endereço, tudo certinho, viu? E mande para a gente mostrar o litro do senhor. Tá bom? Obrigada, viu, doutor Hélio? Obrigado, viu, doutor? Nossa, obrigado. Fique com Deus, gente. Obrigada. Tchau, tchau.